Fala rapaziada, Lance certo na área, e hoje eu quero fazer um vídeo sobre ele, Elliot Anderson. Ele é bom ou só em inglês? Pra mim é um dos jogadores mais subestimados da atual temporada, um cara que vem sendo um dos melhores jogadores do Nottingham Forest, na minha opinião talvez o segundo melhor jogador do Nottingham Forest na temporada, um volante que tem muita qualidade, muita inteligência, tem um passe muito bom, um lançamento muito bom e tem uma visão e um entendimento do jogo de poucos volantes na atualidade. Para mim ele é um cara muito diferenciado, que tem características que poucos volantes modernos da Premier League têm. Ele é um cara que ele é um volante de características que eram muito vistas antigamente na atualidade e ainda consegue embutir isso muito bem. Por isso me encanta, eu gosto muito de jogadores assim. E para mim o Elliot Anderson é um cara muito inteligente. Às vezes ele não vai fazer partidas absurdas, mas ele erra muito pouco. Dificilmente você vai ver o Elliot Anderson errando algum passe. Geralmente ele acerta sempre os passes, tenta dar esse último gás para a equipe do Nottingham Forest para sair lá de trás, sendo esse cara que tira a bola lá de trás. Vou mostrar alguns lances e algumas estatísticas de Elliot Anderson na temporada. Vamos começar com os lances do Elliot Anderson aqui. Vamos dar uma analisada no que esse jogador é capaz. Bora lá. Tem esse lance onde ele desarma o Gyökeres, como eu falei. Ele é um cara que ele sabe usar o físico, mas ele é um volante antigo na modernidade, né? Ele se adaptou à modernidade, mas ainda tem essas características antigas, como esse domínio orientado muito bom dele. Ele marca de uma certa forma intensa, mas não é a principal característica dele. É um cara que arma jogo, é um cara que tira a bola lá de trás, como a gente pode ver. Muitas vezes define uma jogada em um lance, às vezes uma mudança de direção para um lado, para o outro, como a gente viu. Às vezes num arrasto com a bola. Ele tem um lançamento também como característica. A virada de jogo. Ele é um meia muito completo, cara. Para mim já deveria estar em um time grande. Já ele vai estar no Manchester City, no Manchester United e ser vendido por uns 60, 70 milhões de euros. E todo mundo vai dizer que é muito superestimado, só tá valendo pelo dinheiro. Mas esse cara é muito subestimado, essa é a diferença. Olha os passes que ele consegue acertar. Ele realmente é um cara muito de uma característica muito diferente, mano. Ele é muito... Ele me lembra muito os volantes antigos, só que com características de volantes novos. Ele tem uma qualidade que os volantes de hoje em dia não tem tanto assim. A gente olha o Rodri, caras assim da mais alta prateleira do futebol europeu, tem. Mas caras medianos que estão em Nottingham, em Fulham, a gente não vê um cara com uma qualidade tão diferente. Além dele ser o cobrador de bolas paradas, que vem sendo uma arma muito letal na atual Premier League. Ele é um cara que, pra mim, tem a cara da Premier League, um volante forte, não forte, mas ele sabe usar a força dele. Ele tem uma movimentação muito boa, uma qualidade, bate na bola bem, é inteligente, como ele consegue essa finalização aqui muito bem fechado, e o goleiro faz a defesa. Tem mais essa finalização de fora aqui. Ele é um cara que ele não tem medo de finalizar de fora. Obviamente não é uma das principais características dele, como ele ainda precisa melhorar, mas ele é um cara que bate pênalti no Nottingham. É um cara que eu acho que ele é muito completo. É um dos volantes mais completos da atual Premier League. Eu vejo poucos volantes sendo tão completos, porque ele marca, ele tem qualidade para sair, ele chega no ataque, ele bate bola parada. Se a finalização dele fosse melhor, ele não ia estar no Nottingham hoje, eu garanto. Porque realmente acho que é uma das poucas características que ele não tem e é de tanta qualidade assim. Mas ele realmente é um cara que ele sabe driblar, como ele sabe fazer as fintas básicas, né, que um volante tem que saber. Ele é uma referência para mim como volante. Eu acredito que se o melhor volante hoje tem que ser igual o Elliot Anderson, o que faz o Elliot Anderson. Pra mim ele é um cara muito diferente, eu gosto muito do volante e eu queria fazer esse vídeo principalmente porque eu sei que já ele vai estar em um time grande da Premier League e eu não quero que essa minha visão dele desde de fora seja ofuscada, né? Que eu possa dizer realmente o que eu acho do jogador, que é um jogador incrível na minha opinião, um cara que tem uma qualidade bem superior à maioria dos volantes da Premier League. E é um cara que há tempos eu acho que eu já venho observando, já venho tendo uma visão dele. E ele teve uma gradual evolução junto com o Nottingham Forest. Na atual temporada ele vem realmente voando muito, vem jogando demais. E chega na seleção inglesa e vai dar na Copa do Mundo de certeza, porque ele já é uma figurinha garantida na seleção inglesa, né? Ele é unanimidade na seleção. Isso já mostra muito numa seleção tão grande como a Inglaterra, o Elliot Anderson ser uma unanimidade, uma seleção que tem tantas armas diferentes, tantas características diferentes.
Eu acho que a Inglaterra hoje é um dos maiores elencos do mundo. E se hoje eu fosse apostar para a seleção ser campeã, a Inglaterra ia estar num tópico, num dos tópicos lá na frente. Eu vou fazer futuramente quando tiver mais próximo da Copa do Mundo, a seleção que eu acho que vai ser campeã, a surpresa e a decepção. E posso fazer isso sobre jogadores também. Acredito eu que isso pode ser realmente um acerto meu, porque eu acredito muito que a Inglaterra vem muito forte. Eu não vou dizer que vai ser campeão agora, não vou dizer ainda o que eu acho, ainda estou em dúvida em algumas seleções, mas os pontos da Inglaterra são muito bons, e principalmente ter jogadores de tanta diferença, de tanta qualidade variada, como o Elliot Anderson, por exemplo. É um cara que tem características diferentes da maioria dos volantes da atual Premier League e da seleção inglesa como um todo, né? Eu acho que ele é um cara muito diferente, que se ele fosse brasileiro, se ele fosse outra nacionalidade, a gente ia estar falando mais. Agora é o caso contrário, né, do inglês. Se fosse brasileiro, se fosse um cara assim mais que a gente conhece mais, a gente estaria falando, mas ninguém fala do Elliot Anderson porque ninguém realmente assiste os jogos do Nottingham Forest. Mas todo mundo fala do Murilo, todo mundo fala do Igor Jesus, mas ninguém fala do Elliot Anderson, o que faz esse volante, que pra mim é um dos melhores da atual Premier League, e ele tem essa qualidade do passe. Ele é um cara que acho que ele e o Gibbs White, eles trazem muita qualidade a esse meio campo. Acho que o Nottingham Forest, ele é uma equipe que tem um potencial muito grande. Você tem uma defesa muito sólida, você tem muitos bons jogadores, talentos, qualidade no meio de campo, um goleiro espetacular. Eu acho que o Nottingham tem muito potencial. Agora eu preciso de um técnico que sabe extrair esse potencial também, porque eu acho que o Nottingham Forest tem um elenco para estar muito mais à frente, de muitos jogadores subestimados, inclusive nesse Nottingham Forest. Agora falando das estatísticas de Elliot Anderson, ele tem algumas notas amarelas, mas no geral é um cara que mantém uma regularidade, né? Quando a gente olha para as notas dele, é um cara que sempre tá assim, uma regularidade muito grande. Eu acredito que isso seja a principal característica dele. Ele é muito regular, ele faz muitos jogos bons, como ele tem essa sequência de quatro jogos da Premier League, onde ele faz a diferença, mesmo uma derrota de 3-1, isso inclusive tem que se falar. Uma derrota de 3-1, ele tira uma nota 7, que é bastante para um time que foi derrotado, um volante, né? E no jogo 0-0 ele tirou 8.6. Isso explica muito de que às vezes o Elliot Anderson ele produz muito, ele cria muito, só que ele não tem parceiros que conseguem definir bem. Porque pra mim a equipe do Nottingham é uma equipe boa, mas ainda faltam certos pontos para melhorar. Um técnico melhor e pontas mais incisivos, que decidem mais, que realmente são caras mais decisivos. Ele tem essa partida muito boa contra o Arsenal, que inclusive assisti. Pra quem não sabe, o Arsenal é o time que eu torço da Inglaterra, né? E aí eu constantemente assisto os jogos do Arsenal. E esse jogo também foi um dos que me interessou muito, porque o Elliot Anderson, ele tirava a bola de trás com muita facilidade. Ele faz coisas que poucos volantes fazem. E inclusive, olha esse detalhe aqui. O Declan Rice tirou 8.0 e o Elliot Anderson também. Os dois que são a dupla da seleção inglesa na atualidade. Eu esqueci de falar esse ponto, que o Elliot Anderson é titular da seleção inglesa. Se a gente for olhar aqui, ó, cadê? Ele vem realmente recebendo bastante jogos. Se a gente for olhar aqui na Inglaterra, a gente for olhar aqui na equipe da Inglaterra, os volantes aqui, volantes. Declan Rice, Kobbie Mainoo, um moleque. O Declan Rice já é unanimidade. Aí tem o Kobbie Mainoo, tem o Elliot Anderson, o Henderson, o Wharton e o Garner. O Wharton também é um cara muito bom, mas pra mim não é igual ao mesmo nível do Elliot Anderson. Pra mim o Henderson já tá passando o tempo dele, acho que eles chamam ele muito mais pra uma experiência, mas tá passando o tempo dele já. O Garner é bom jogador, nada demais. A disputa fica entre o Mainoo e o Elliot Anderson. O Mainoo é um moleque de 21 anos. O Elliot Anderson, ele já tem seus... quantos anos? Tem 23. Eles são dois jovens. Só que pra mim o Elliot Anderson, ele tem características, a forma que ele joga o jogo é de uma forma muito madura, é uma forma muito fria, né? O Mainoo vem evoluindo muito ultimamente com me esqueci o jogador, é o Carrick, não me lembro, o Carrick, que é o técnico, o jogador, ex-jogador do Manchester United, que é técnico hoje do Manchester United, não me lembro quem é agora, não me recordo, acho que é o Carrick, que assume o Manchester United, o Mainoo melhora o seu futebol e acaba recebendo mais chances, mas para mim o Elliot Anderson ainda está à frente dele na seleção,
E pra mim vai ser a dupla titular da seleção, inclusive. Acho que deve ser Declan Rice e o Elliot Anderson, essa dupla titular da seleção. Um volante tava faltando muito pra equipe pra a seleção da Inglaterra. Pra mim, faltava muito um volante dessa característica, né, de tirar a bola de trás. O Rice é um cara muito box to box ali, velocidade, pressão, chega na frente, volta, marca, arma, mas ele não é um cara que tem essa qualidade pra tirar a bola de trás, né? Ele não é esse maestro do meio campo que é o Elliot Anderson. Se a gente for olhar recentemente, ele fez ótimas partidas pela seleção. Como esse 5-0, ele não dá não faz nenhum gol nem assistência, mas tinha uma nota muito alta. Isso é muito comum dos jogos do Elliot Anderson. Eu acredito que a diferença dele do Norte para a seleção é que na seleção ele dá passe para Gordon, para Harry Kane, para Saka, para às vezes Palmer, Bellingham, nesse jogo foi o Rodgers. Mas à frente ele consegue render mais, né? Como ele tira uma nota maior que o Declan Rice, que às vezes a gente fala demais, acho que fala como o Declan Rice fosse um craque, realmente ele é. Fala como ele é um grande jogador, mas às vezes a gente olha e tem um cara muito apagado na seleção inglesa que já vão estar falando na Copa do Mundo. Eu acredito isso, que na Copa do Mundo vai se falar muito de Elliot Anderson. Então eu vou deixar aqui já meu registro gravado, né, pra dizer que, não, eu fui o primeiro a dizer do Elliot Anderson, mas não, fui eu. Eu vou deixar aqui registrado que eu acredito que eu seja um dos primeiros, assim, a realmente falar com tanta ênfase, com tanto gosto desse volante da Premier League, que pra mim é um senhor meio-campista, um craque da nova geração, e que quando tiver seus 26, 27 anos já vai estar no auge do seu futebol, e acredito eu que realmente vai desempenhar cada vez mais pelo Nottingham, pela sua seleção, e vai estar em um time grande. Desde a temporada passada ele já faz uma boa temporada, só que é uma temporada irregular, se a gente for olhar. Ele é um cara muito irregular. E aí, quando a gente tem essa virada de página para a atual temporada, ele tem uma regularidade bem maior, já consegue ser mais regular, conseguir apresentar um futebol muito mais seguro de si. Isso é a experiência batendo, e o jogador tinha uma qualidade muito grande que vai entendendo o futebol, vai aperfeiçoando aquilo que ele não tinha de especial, né? Esse foi o vídeo sobre esse jovem craque Elliot Anderson. Pra mim ele é um cara muito diferente. Eu deixei esse meu registro porque eu realmente queria falar muito sobre esse jogador. Já deixa o like, se inscreve no canal e fortalece pra eu conseguir fazer cada vez mais análises de jogadores desse tipo. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui.